queria fazer carreira política, não tenho nenhuma pretensão de fazer carreira política. Para mim é um sacrifício grande ir para lá, então eu disse, poxa, eu vou fazer um mandato e vou mostrar para mim mesmo, principalmente, que é possível, né, governar, trabalhar, fazer a política de forma séria. Teve em 2004, João entrou na política, né, e tinha 0 de chance de ganhar na política em fevereiro. E ele foi crescendo, e quando ele já estava em 50%, 60%, então ele queria descobrir alguma coisa de João para João ganhar a eleição, né? E aí ele mandou fazer todas as empresas de João uma devassa, mandar fiscalizar todas. Deram como os burros na água, né? Não acharam nada, porque João nunca teve nada que desabonasse a conduta dele como empresário. Então, essa parte de honestidade, essa parte sempre de ser uma pessoa reta, isso também é outro ponto que permeia em todo o grupo, né? Ninguém fala disso, ninguém tem nada. Toda vez que tem qualquer coisa nesse sentido de porque isso é bom, isso é ruim, não. Vamos primeiro avaliar se isso está dentro da legalidade, né? Tanto é que ele foi prefeito várias vezes, deputado federal, e nunca teve nada que pudesse trazer ele a alguma condição de ser criticado nesse sentido, né? Afinal de contas, eu criticar todos os políticos, agora está tendo uma oportunidade de mostrar para mim, principalmente, que é possível. E aí fomos melhorando, fazendo escola, e construiu um hospital já no segundo ano, e aí a coisa começou a andar. O outro ponto também que a gente marca muito é como político, né? Quando ele, em 2004, foi fazer o projeto, nós fomos fazer o projeto dele de campanha para ele ser o prefeito. Aí trouxeram um projeto para ele. Tá aqui, ó. Reformar a escola A, B, C, D, faz isso, essa aqui troca o piso, essa aqui. Aí ele disse, eu vou verificar. Aí foi lá, visitou as escolas e tal. Voltou e disse, pode mudar aí. Mudar como? Não vou reformar nada, que não serve para reformar. Nenhuma escola daquela serve para reformar. Você bote aí que eu vou derrubar todas e construir novas. Mas, seu João, isso não pode botar, porque depois tem que fazer. Ele disse, quem disse que eu não vou fazer? E ele derrubou, não sei quantas eram, 38, não sei quantas escolas mais ou menos, e ergueu todas as escolas novas, né? Então, isso é uma prova de que eu não sou de jogar a conversa fora, né? João sempre pensa assim, o que eu estou dizendo, eu vou cumprir. Aí, esse negócio da reeleição é um negócio complicado, né? Porque as pessoas ficam parecendo que é um plebiscito da sua administração, né? Então, vamos ver se o povo aprovou mesmo a sua administração. Aí, fui para a reeleição. Aí tem um drama danado, porque o doutor Eurico virou meu vice, né, na primeira eleição, né? Só que o doutor Eurico e muitas pessoas que eram do meu grupo tinham sofrido muito na mão da ex-prefeita. E eles queriam se vingar da turma do grupo da prefeita. Mas do grupo da prefeita, quem fazia tudo isso era a prefeita, não eram as pessoas. E meu grupo, aí, nesse momento, queria se vingar. Quando eu empregava uma pessoa que era ligada a alguém da oposição, né, filho, sobrinho, sei lá, nesse nível mesmo, aí vinha para cima de mim, poxa, não pode, não sei o que, é filha de fulano, filha de ciclano, não sabia nem quem é fulano, nem quem é ciclano, não fez nada comigo, mas tinha feito com eles, né? Então eles, aí eles vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo, vamos matar esse povo todo da oposição, porque aí pronto, está resolvido, né? Porque se eu não posso empregar ninguém porque é oposição, mata todo mundo, pronto, acabou. Aí eu brinquei com eles assim, e terminou que as pessoas começaram a entender, e aí o doutor Eurico, nesse primeiro mandato, ele não tinha, assim, embora ele tenha todas as qualidades de seriedade que é importante na política, mas ele era médico, né? Ele não era um bom gestor. E eu queria acabar esse problema dessas brigas que tinha lá na cidade, que tinha um bar da oposição, um bar da situação, né? Eu queria uma cidade mais tranquila, né? Aí termina indo para a reeleição com o Marcelo, e a gente ganha com 70%. Aí já... E essa eleição, né, a primeira,
eu derrotei o candidato dela, né? Ela não podia ser reeleição. Ela não podia ir para reeleição. Na minha reeleição, eles não, agora vamos ganhar de você. O candidato foi ela e o marido como vice. Aí disse, pronto, agora vamos derrotar ele, porque vai ser o casal. Aí pronto, derrotei 70%. O casal, os dois, né? Os casal que eles eram separados já, né? Aí foi 70%, aí realmente aí o segundo governo é muito bom, né, também. E aí eu saio da prefeitura, aí Marcelo vai ser meu sucessor, aí elegemos Marcelo também, e aí nós estamos em 2012, né? Em 2012 acabou para mim a política, 2 anos, 2 mandatos de prefeito, 8 anos, tá bom. Eu nunca deixei de vir para cá também, né? Lá os prefeitos, os políticos gostavam muito de conversa e pouco trabalho, né? O tempo que eu estava lá, eu trabalhava, mas ia 3 vezes por semana, mas trabalhava muito, eu nunca participei assim da vida social da cidade, de baile, de batizado, nada disso, né? E isso para mim é uma coisa gratificante, porque o pessoal fala que Pelé, né, que falava isso no passado, que o brasileiro não sabe votar. O brasileiro sabe votar sim, porque eu nunca dormi na cidade, né, em Mato São João, não frequentava nada e nós estamos já 24 anos, né? 24 anos lá, foi só com o trabalho mesmo, né? Mas aí, sim, em 2012 eu saio, aí de novo eu fazer outra viagem, pensei em morar na Austrália e tal. Terminei no indo, ficamos só na África, Ilhas Maurício e tal, um período já, Joãozinho já era novinho. Quando eu volto, aí o partido, o PSDB, diz, rapaz, podia ser candidato a governador, saí de prefeito de Mata. Para candidato a governador, isso eu estou falando agora de 2013, né? 2013. Aí eu, bora, vamos pensar aí. Eu comecei a viajar aí como pré-candidato a governador pelo PSDB. Naquele momento, quem era pré-candidato também era o Gedel, né? O governador em 2013, né? E o Paulo Souto não queria mais de jeito nenhum. O Paulo Souto tinha perdido em 2006, tinha perdido em 2010, 2 eleições, 2006 que ele não imaginava perder, 2010 era a eleição difícil, porque era a reeleição de Wagner, né? E eu, aí esses 3 pré-candidatos em 2013. Aí todo mundo falava que ninguém sabia quem seria o candidato a governador, mas vice sabia que seria eu. Então as pessoas começaram a dizer, Gedel, Paulo Souto e João não vai conseguir superar esses 2, né? Porque o Gedel já tinha sido ministro de Lula, mas estava concorrendo com Rui Costa, né, que seria o candidato. Então terminou que Lula, claro, naturalmente ficou com Rui Costa, né, que era o candidato de Wagner, né? E o Gedel dava entrevista dizendo que eu seria o nome ideal para ser candidato com ele e tal. Isso eu não seria de jeito nenhum, sem hipótese nenhuma. Uma vez eu dei uma entrevista na Mariquete e Mariquete falou isso também. Porque a gente imaginava que se Paulo Souto aceitasse ser candidato, então o apoio do grupo seria para Paulo Souto e não para Gedel. E eu comecei a fazer um trabalho só para isso. Eu lembro que no Carnaval de 2004, né, 2014, Carnaval de 2014, não estava decidido ainda. Se você for olhar, o candidato estava briga entre Gedel e Paulo Souto. Aí eu chamei Paulo Souto para ficar na minha casa lá em Prado Forte, ele passou o carnaval lá comigo, e eu vinha todo dia para ele, aqui para os camarotes, né? Bora lá, governador, bora. Aí quando ele começou, Paulo Souto não é muito desses lugares, né? Até o Camarote de Salvador eu fui com ele lá. Aí o pessoal diz, olha, Paulo Souto é candidato. Aí Paulo Souto virou de fato candidato, né? E o Gedel foi para o Senado, e aí Paulo Souto vai ser meu vice e tal, né? Mas o Gedel, quando foi fazer o acordo para ir para o Senado, para não ser candidato a governador, colocou um veto lá, João não pode ser o candidato a vice, né? Aí ficou Paulo Souto, e aí ele colocou João Sidóis, era do PSDB, então era afiliado e vira o vice de Paulo Souto. Aí nós estamos falando isso aí agora em abril de 2014, né? Aí as pessoas, não, então você tem que ser candidato a deputado federal. Falar até candidato a deputado federal, poxa, mas não queria, mas política é danado, né? Aí eu termino
sendo candidato a deputado federal, sem ter, assim, eu só tinha um conhecimento de Mata de São João. Eu não sabia que as pessoas da região gostavam tanto de mim. Depois eu vi na reeleição. E eu terminei virando candidato a deputado federal e fui o 12º mais votado da Bahia. Só não fui votado aí talvez em uns, acho que 7 municípios da Bahia, né? Em Mata teve uma votação estourada, Dias Dávila, Pojuca, Salvador, quem fez minha campanha foi minha esposa, foi ela que saía com o meu filme aí falando, que eu tinha pouco tempo, né, para visitar o interior, várias cidades, e terminei sendo o 12º mais votado aqui. Aí Brasília, aí, lógico, você se eleger deputado federal é o sonho de todo prefeito, né, quer ser todo político, na verdade, né? Mas eu comecei lá com Dilma, né? Então foi um mandato assim, um pouco diferente por causa do impeachment, né? Logo depois começa a história de impeachment, o Brasil num momento econômico muito ruim, recessão violenta, né? O povo na rua, aqueles movimentos que começou, na verdade, no último ano do mandato de Dilma, né? Eu fui até aqui em Salvador, que todo mundo ia para a rua, não sabia porquê, lembra os movimentos aqui? Antes da Copa do Mundo, que a gente saiu ali do Campo Grande, e até a intenção era chegar até a Fonte Nova, fazer um protesto contra a Copa, né? Mas a polícia jogou bomba, gás lacrimogêneo e tal, né? Até aquele movimento, você tinha lá PSOL, PT, todo mundo ali, ninguém sabia o porquê. Era insatisfação geral, né, com o governo, né? E aí continuou, né? Depois lá em São Paulo teve um movimento, teve 1 milhão de pessoas na Paulista, em todo canto, né? Então aí terminou que o impeachment ficou irreversível, porque não existe impeachment de político se não tiver o povo na rua. O político só tem impeachment, foi tramado por Michel Temer, né? Não tem nada disso. O impeachment foi o povo na rua, né? Foi insatisfação com a política econômica. Na verdade, Lula, ele gastou tudo que podia gastar para eleger Dilma, né? No primeiro mandato de 2010, todas recursos, né, não só de recursos para a campanha, mas também de recursos que ele imaginava que podia funcionar, como a desoneração da folha, né, para ver se empregava, e nada, o Brasil mal. Então veio o impeachment, um momento assim tumultuado, então pouco se produziu ali em Brasília nesse momento. Impeachment, CPI da Petrobras, eu participei de tudo, participei da CPI da Petrobras, do BNDES, do JBS, de todos esses aí. Então pouco se falava, né, de economia, de planejamento do Brasil, porque é um momento político muito diferente. E aí acontece o impeachment. Aí quem entra é Michel Temer. Eu vou oposição ao PT, aí chega o Michel Temer. Com 2, 3 meses de governo, tem aquela gravação, aquela denúncia do Joelis, que gravou ele lá no Palácio, né? Aí começa o processo para... Aí eu virei governo, né? Todo mundo que não era PT virou governo. Aí oferece cargo para se indicar. Aí diz, não, vou indicar cargos que seja de concursado. Aí quis Caixa Econômica daqui, foi o que eu indiquei e tal. Mas aí chega aquela votação para decidir se o Temer seria investigado ou não. Eu já votei para ele ser investigado, claro. Aí pronto, aí já vira oposição de novo. Aí já vira oposição e o período de Temer aprovou uma reforma trabalhista, né, que foi um avanço muito grande, mas a gente foi taxado daquele que é contra o povo, né? Porque na política tem um fato e aversão. E a reforma trabalhista, como a previdenciária, foram 2 reformas importantes, tiveram poucas reformas. Mas aí tem o final do governo Temer, e aí eu começo o meu dilema, né? Se vou ser candidato à reeleição ou não. O bom do deputado é que você conhece o Brasil. Então, realmente, os 4 anos que eu fiquei lá, eu tenho uma clareza de como pensa o político, né? Do que vai acontecer, né? Então, quando eu leio as notícias, eu já consigo filtrar. Então, foi um período assim de muito conhecimento mesmo, né? Aprendizado. Mas é muito chato, é muito chato, porque é um ambiente
E nunca teve tão ruim como está hoje. Mas eu, pelo menos, eu peguei um período, né, que a corrupção começou a ser tida como uma coisa importante do Brasil, né, a Operação Lava Jato, né. Então, esse período, né, foi de muito pouca corrupção no Brasil, muita gente preso, né. Embora hoje as pessoas estão demonizando o Lava Jato, mas é impossível alguém pensar de prender grandes empresários, presidentes, sem fazer aquilo. Não tem como, né? Eles podem fazer tudo, né? Os corruptos, os corruptores, né? E o Dallagnol, lógico, eu acho que se for ao pé da letra da lei, não poderia fazer algumas coisas, mas e a corrupção, o combate à corrupção, é tudo que o político não quer. O político quer viver lá, né? São os mesmos, né? Se você vê as mesmas famílias e tal. E lá você não vê as pessoas pensando no Brasil. Ele pensa, o político pensa na sua próxima eleição, né? Então, assim, aí eu cheguei em abril de 2018, ano da eleição, eles não cheguei para a Geise, Amanda, para todo mundo, falei, não vou ser mais candidato a deputado, chega, para mim tá bom. Porque Brasília, quanto mais tempo você fica, mais você quer ficar, porque você começa a ter mais poder, né? Você pega comissões melhores, né? Você começa a ter mais prestígio, mais conhecimento. E ele diz, se eu ficar mais um mandato, termino, não vou sair daqui mais, eu vou sair daqui. Aí em abril eu avisei para todo mundo, eu não vou ser mais candidato. Aí a Amanda traz, meu pai então foi o seguinte, eu ser candidato passar Dia dos Pais em Miami. Para Miami, e agosto é época de eleição, né? Aí eu disse, tá bom, bora, pode comprar. Aí o Beto comprou passagem, todo mundo para Miami e tal. Mas eu era presidente do partido naquela época, né? E eu não podia largar o partido assim, né? Aí continuei viajando e tal. Aí mais na frente ele diz, você vai ser candidato novo, né? Estou vendo você viajando. Esse tamanho eu sou presidente do partido. Mas terminei que disse, vou ser candidato. Ia ser uma eleição, acho que ia ser o segundo, o terceiro mais bem votado. Seguramente. Estava com uma eleição muito fácil, muito assim, as pessoas, pela minha honestidade, né, no traquejo com eles, das conversas com os políticos, terminar as pessoas geraram uma certa admiração pela sinceridade, honestidade que eu tratava com eles, o que não é muito normal no político, né? E terminei, tem muitos prefeitos me apoiando, embora fosse um cara que não andasse viajando muito, tem político que viaja o tempo todo, vai lá só para beber, conversar, conversa fiado, e eu tenho a coisa mais objetiva. Quando eu ia na cidade, eu levava recursos e tal, era a coisa mais objetiva. Aí vou ser candidato. Aí resiste candidatura, fizemos um registro lá em julho, né? E a eleição começa para valer início de agosto, né? Aí Dia dos Pais. Aí é de viagem, eu mantive a viagem, e candidato, mas a cabeça doida, né? Vou, não vou, sem saber. Eu lembro quando eu cheguei lá em Miami, lá, uma semana passamos lá, eu não conseguia estar presente com a família, que a cabeça toda. Aí eu lá mesmo decidi, não vou ser candidato. Mas não falei a ninguém. Quando eu chegar em Salvador, a primeira coisa que eu vou fazer é dar entrevista e dizer que não sou candidato. Aí quando eu, para surpresa deles, quando eu cheguei aqui, liguei para a Cris, que é vereadora hoje, que era minha assessora. Aí diz, Cris, faz uma nota aí dizendo para toda a empresa que eu não sou mais candidato, para sair logo, para não desistir depois. Aí terminei não sendo mais candidato a deputado, porque eu não queria ficar nessa vida. Porque prefeito você se realiza, você vê, é palpável o que você faz, né? Você vê as escolas, posto de saúde, você gera emprego, mas como deputado não. Deputado, para a grande maioria, ele é profissão mesmo e tal, os interesses não republicanos, e eu não queria isso para mim. Mas como prefeito, eu gostei muito de ter sido prefeito nesse período, nesses 8 anos. E aí, depois da eleição, em 2019, eu vou morar nos Estados Unidos, né? Marcelo é o prefeito já reeleito. Ele se elegeu em 2012 e 2016. E sempre, lógico que tem aquele título de líder político da região, terminou virando líder, né? Então sempre dava conselho, perguntava, assim que era consultado, eu conversava com eles, né? Aí eu vou morar lá, estou completamente afastado. Em 2018 deixei de ser deputado.
Aí quando eu volto em final de dezembro, né, 29 de dezembro de 2019, aí que eu vou tomar parte do negócio lá, o negócio tá tudo desarrumado lá em Mata. Marcelo não é político, eu não sou político, mas tem um traquejo de... Aí eu disse, rapaz, que negócio é esse? Tá tudo bagunçado e tal. Aí uma chance grande de a gente perder a eleição. E quando você é prefeito, eu vou na cidade, eu sei tudo que eu fiz. Até hoje a gente fica planejando onde vai chegar, eu converso muito com o prefeito atual. E eles, poxa, a oposição chega aqui vai esbagaçar tudo, né? Para construir é difícil, mas para esbagaçar é de uma hora para outra. Aí tinha uma pré-candidata que era apoiada por mim, mas ela andou pisando na bola, a gente começou a entender se eles ganhassem também, então se ganhasse a oposição seria ruim, e se nosso grupo ganhasse também não seria bom. Aí eu, em abril, prazo para você se filiar a partido, e ela é afiliada do mesmo partido meu, no PSDB. Aí eu penso em ser candidato a prefeito, pela primeira vez de novo, né? Aí eu vou ver meu título estava vencido, e a gente já estava na pandemia, o fórum estava fechado, aí tem que renovar o título, porque foi feito uma recontagem, não, como é que chama? Recadastramento dos títulos, né? Tem muito título lá, e eu estava viajando, não fiz, cancelou. Aí eu sei que eu tirei o título no último dia possível, que é uma data lá de abril, 5 de abril, se eu não me engano. E aí eu vou avisar ela que ia ser candidato, que eu poderia ser candidato. Se ela quisesse filiar no outro partido, poderia se filiar, porque eu poderia ser candidato. E terminei virando candidato de novo. Foi a época da pandemia, teve 2 meses de campanha, né? Que foi até a eleição foi em novembro, né? Não foi outubro. Terminei virando prefeito de novo. Fazer tanto como ele fez pelo município de Mata de São João. Eu acho que isso mudou completamente, né? Hoje é um destino turístico importantíssimo e muito disso se deve também a ele, né? Numa fase posterior, né? ao início da trajetória de Mata de São João como destino político, mas ele soube aperfeiçoar, soube fazer com que o município alcançasse um outro estágio, e isso também é uma parte significativa de sua vida. E eu acho que ele também acabou conseguindo atingir um objetivo, né? Um objetivo de prestar ou dedicar toda a sua capacidade de trabalho, né? A fazer algo pelo município e, portanto, por sua população. Ele foi muito intenso na política. Ele, quando foi deputado, ele tinha que saber todas as leis, ele tinha que estudar tudo que ia passar em Brasília. Ele primeiro tinha que analisado. Falei, meu Deus, ele vai surtar, porque ele quer ser muito bom em tudo que ele faz, né? Mas ele deixou um legado em Mata de São João, assim, tão bonito, e é uma das coisas que eu mais admiro no meu pai, é o que ele transformou aquele município. Porque você fazer na iniciativa privada o que ele fez já é incrível, né? Mas no público é mais difícil ainda. E quando eu vi as escolas ele inaugurando, quando eu vi a inauguração do hospital de Mata de São João, que foi o primeiro hospital de lá, e eu estava na inauguração, quando ele começou o discurso dele, eu chorava tanto, no fundo, porque eu tinha passado por toda a maternidade, antes pelos quartos, né? E eu vi aquela coisa tão bonita e o povo não tinha nenhum hospital. E quando ele fez muito bem feito. E aí no discurso dele, quando ele começou a falar, ele teve que parar para olhar para trás, porque eu soluçava, assim, de orgulho, de falar, caramba, é meu pai que está fazendo isso, sabe? Ele liderou, logicamente, uma equipe. Mas para que ele fez isso? Né? Para mudar a vida das pessoas, porque ele achou que as pessoas de lá também que tinham que ter um hospital, e ele se dedicou tanto lá na política. Quando ele ganhou, eu morava em São Paulo, e ele me ligou que ele queria que eu fosse numa feira de produto de escolar, para ver o que tinha de mais moderno que ele queria botar em Mata de São João. Eu falei, hã? E ele me fez ir nos meus 18, 19 anos, eu fui nessa feira, mandei umas fotos para ele. E ele, assim que ganhou, eu lembro que ele ligou para o dono da escola que eu estudei. E ele falava, onde você compra as cadeiras? Eu quero que o aluno de Mata de São João tenha a cadeira que a minha filha tinha na escola dela.
Então isso é um propósito de vida, é ser realmente diferenciado, porque não foi pelo dinheiro de forma alguma, né? Assim, na empresa ele teria crescido o hiperideal mais rápido, teria faturado mais provavelmente com a mente brilhante no dia a dia da empresa, mas ele precisava se realizar pessoalmente. Acho que ele tinha esse desafio interno, eu vou mudar a vida das pessoas. E ele mudou a vida de muita gente. É muito depoimento lindo que a gente vê de pessoas que não tinham nada e virou médico. E quando você vê que a pessoa tem uma creche para seu filho e que seu filho sai com comida, porque tem gente que não tem o que comer, e lá tem não sei quantos pães por dia que a pessoa leva para casa. Eu falei para ele, quando ele desistiu de ser político no último, eu falei, eu fico muito feliz como filha. Não tem mais esse negócio de quando é que meu pai vai poder tirar férias, né? Porque praticamente batendo ponto. Mas eu fico triste com a eleitora, porque eu perco um pouco da esperança, né, do futuro. E espero que as próximas gerações lá de Mata de São João levem esse legado dele, de tudo que ele fez e quanto é importante a política na vida das pessoas e quanto as pessoas carentes precisam ser olhadas, né? Eu acho que na política ele se realizou muito com isso, assim, de poder ajudar muita gente. E ele sempre disse, a única forma de eu poder fazer isso é realmente na política. E eu presenciei, assim, algumas inaugurações, alguns depoimentos. E o que mais me tocou, ou um dos que mais me tocou, foi quando a gente foi na inauguração de um centro especializado em necessidades especiais, tanto para autista como deficiente audiovisual, com tudo que era tipo de necessidade especial. E ele fez 2 grandes centros, um em Baçaí, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer esse trabalho. É uma coisa, assim, fantástica, bem diferente, e as pessoas que conhecem, que trabalham com isso, que veem a quantidade de recursos que foi impregnado lá, investido lá a nível de recurso público, e a qualidade do que está lá. E aí teve uma mãe que veio agradecer, falar com o prefeito, e veio falar, e ela se ajoelhou nos pés dele, e chorando, assim, eu tenho que lhe agradecer aqui pelo que você fez na vida do meu filho. Meu filho aqui, em 4 meses, já tá conseguindo andar, já tá conseguindo falar. E, assim, eu acho que isso é o amor, sabe? Assim, a motivação. Você cuidar do outro é você também poder amar o outro. Eu acho que ele faz isso de uma forma muito natural para ele.